Olá pessoal, olá pessoal, olá e bem-vindos ao segundo episódio do Compler. Esperemos que hoje a coisa corra um bocadinho melhor. O primeiro episódio já foi, como vocês sabem, a semana passada, e houve aqui uns pequeníssimos problemas técnicos, que já era de esperar porque eu nunca fiz isto na vida, portanto é normal que assim seja, mas acho que no geral até correu bastante bem. Tivemos um máximo de 11 pessoas a ver, o que é substancialmente pouco, ou poderia ser muito melhor, mas para o primeiro episódio, eu até chamei episódio 0, porque aquilo era mais, digamos, um episódio experimental do que outra coisa. Hoje temos, posso-vos dizer, 8 pessoas a mais, 8 vezes de pessoas a mais, que tínhamos nesta altura, no início do streaming da semana passada. Portanto, 8 vezes mais não é mau, mas estamos a falar de 8 pessoas. Bem-vindos a todos mais uma vez. Desta vez conto que parte do público, para além de algum repetido da semana passada, haja muito mais gente a ver, porque eu publicitei isto mais, e nomeadamente para o nosso povo irmão do Brasil. Recebi algumas mensagens de algumas pessoas de lá, quando eu anunciei que isto iria passar. Portanto, bem-vindos a todos. Algumas das mensagens foram bastante simpáticas, a darem os parabéns por esta iniciativa, e portanto agradeço a toda a gente, quem esteja a ver e os próximos que irão ver, sem ser em direto. Agora, o que é que... Uma coisa de dizer, em relação às pessoas que tiveram a ver a semana passada, tenho que dar aqui o agradecimento especial ao Carlos Conceição, que nos ligou da Malásia. Eram 2 horas da manhã lá, só um maluco como ele para estar a assistir a uma merda destas, porque não há outro nome para isso, mas agradeço bastante ao Carlos. Eu acho que ele hoje não deve estar a ver, porque isto estar a acordar, mesmo que seja uma vez por semana, às 2 da manhã, só para ver a minha fronha, acho também não é justo. E portanto, se Carlos estiveres a dormir, acho muito bem. Esta semana soube de algumas novidades já esperadas, no sentido em que não são as melhores, de várias pessoas que trabalham na nossa indústria, em Londres e fora de Londres. Portanto, estamos todos juntos nisto, e parte da criação deste programa é exatamente para trazer todos à conversa, ou o máximo de pessoas à conversa, para que consigamos ter aqui uma certa comunidade de malta que está toda a passar pelo mesmo. E portanto, deixa lá ver, estão aqui a mandar-me aqui umas mensagens. O que é que se está aqui a passar? Olha, o Amaro, há aqui uma pessoa que está a ver, que se chama Amaro, e que está a dizer que isto está a correr um espetáculo. Portanto, ainda bem. Estava eu a dizer que, portanto, ouvi algumas notícias de malta que está a passar. Todos nós estamos, não é? Todos nós estamos a passar pelas dificuldades inerentes à nossa indústria nesta altura, e estava eu a dizer que este programa serve para que consigamos todos, se conseguimos aprender um bocadinho aqui uns com os outros já não é mau, mas é sobretudo para ganharmos aqui uma certa comunidade. E estes dois episódios, o 2 é o segundo, mas eu vou decidir esta semana estender para um terceiro episódio em português, e depois a partir daí sim passaremos para inglês e vamos ver como é que a coisa vai. A nível de notícias aqui no país onde eu me encontro, em Londres, a nível da pandemia, parece que, segundo as entidades oficiais, já se ultrapassou o pico da pandemia. A semana passada tinham dito que tinham chegado ao pico, agora esta semana disseram que já passamos o pico. Não sei quem sou eu para estar a dizer sim, se não. Os números realmente são alarmantes, e acho que eles agora começaram a contar as mortes que infelizmente ocorreram de pessoas sem ser no hospital,
porque era uma coisa que não estava a ser contabilizada antes, portanto só pessoas que tinham, infelizmente, falecido no hospital que estavam a ser contadas, e esta questão dos números também é uma questão assim um bocado falaciosa, porque cada país conta os números da maneira que quer, e portanto eu não sei bem que conclusões é que se pode tirar disto, uma vez que, enfim, não há um consenso nessa contagem. E portanto, para além dessa notícia da passagem do pico, parece que agora, para a semana, vamos saber mais novidades de como é que esta questão do lockdown vai ser levantada. Estou curioso para saber, mas já do que eu tenho lido, e para dizer a verdade deixei de ler assim muitas das coisas que andava a ler, se calhar há 2 semanas atrás, também é por cansaço, para dizer a verdade, do tema. Estou curioso para saber como é que a coisa vai ser, mas do que eu li, muita gente diz que isto já, portanto, a vida como nós a conhecíamos antes, é difícil de acontecer tal e qual como era, pelo menos para já. Portanto, estou curioso para saber como é que vai ser, mas não há dúvida que a economia precisa de ser alavancada e precisa de haver um desbloqueio aqui, não só por causa da nossa indústria, obviamente que não é só por causa da nossa indústria, mas obviamente que nós, sendo nós parte dessa indústria, queremos que as coisas avancem o mais rapidamente possível, porque como eu disse a semana passada, eu acho que este é só um primeiro embate e acho que vai haver outro embate, e volto a dizer uma mensagem positiva, no meio de tudo isto que parece tudo muito negativo e assustador, e sem dúvida, mas a mensagem positiva eu diria que é sem dúvida um tempo novo para criar coisas que estavam na gaveta, que tínhamos sempre desculpas para não as fazer. A criação deste programa, chamemos-lhe assim, é exatamente um desses projetos que eu já tinha pensado, mas pensava sempre que não era a altura ideal, se calhar também não me queria expor assim tão publicamente, mas pronto, na verdade, qual é que é o problema? Às vezes essas coisas estão um bocadinho mais na nossa cabeça do que outra coisa, e este tempo é sem dúvida para irmos buscar esses projetos que estavam perdidos, ou que havia sempre mil e uma desculpas, e por outro lado há uma necessidade, eu acho, de todos nós que estamos neste tipo de indústrias um bocadinho mais vulneráveis a este tipo de situações. Temos que pensar um bocadinho ao lado, temos que pensar um bocadinho fora da caixa. Eu volto a dizer, com certeza tenho os meus projetos, e todos nós, e vocês também terão certamente os vossos, tenho a certeza absoluta, portanto é a altura de os ir buscar. Pessoas que, por exemplo, que eu conheço, que tinham sempre aquela, dentro daquilo que nós fazemos, sempre aquela desculpa, entre aspas, e que não é desculpa, porque eu estou a chamar-lhes desculpa, mas na verdade estas coisas são reais, na situação de que realmente não há tempo, principalmente pessoas que têm filhos, a coisa fica muito mais complicada. Eu também sou pai, portanto sei exatamente o que isso é, mas também sei que às vezes há assim uma certa preguiça que se instala, e todos nós temos direito à nossa preguiça também, ao nosso descanso, mas é uma boa altura para aprender, por exemplo, coisas como Python, dentro daquilo que nós fazemos em compositing, e não só, e noutras digamos, departamentos, sejam eles quais forem. Há sempre coisas novas que podemos aprender, há sempre parte de otimização que podemos e devemos investigar mais. Quem é supervisor ou lead, ou se não é e quer vir a ser, aqui está uma oportunidade excelente para desenvolver skills, não só técnicas, dentro daquilo que são as lacunas de cada um, como parte de gestão. E isto é uma coisa que aproveito para anunciar, que este vai ser o tema de hoje. O tema de hoje vai ser, portanto, estar dentro daquilo que é uma função de supervisão, e não só, mas supervisão e lead. Vamos falar um bocadinho de gestão e o que é porque há vários tipos de gestão que nós temos que fazer, e o convidado que nós temos hoje também vai dar umas achegas. Umas achegas. Ele agora deve estar a rir. Bom, só mais uma coisinha. O Rui Branco, a semana passada, perguntou-me qual é que é o setup que eu estava a usar para fazer este streaming, porque segundo ele a coisa correu bastante bem, a nível técnico, também acho que sim, correu bastante bem. E o setup que eu tenho é aquilo que em linguagem técnica se chama o setup das barracas. Portanto, o setup das barracas consiste em que a câmera que vocês me estão a ver é o meu iPhone,
um iPhone XR, já agora, se alguém estiver interessado em saber qual é o modelo. Penso que o XR talvez tenha uma câmara frontal um bocadinho melhor, e é que eu estou a usar, mas poderia ser usada a câmara de trás sem problema nenhum. E estou a usar um protocolo chamado NDI para que o vídeo da câmara chegue ao software, e o software que eu estou a usar é o OBS, e é o OBS Studio, não é o Streamlabs, porque eu estou a usar um computador muito velhinho, e portanto o facto de eu estar a fazer isto com estas limitações e a qualidade de estar da maneira que está, eu acho que não é nada mal mesmo. Portanto, vamos manter as coisas assim. Há coisas que eu tenho que ter um bocadinho de cuidado, principalmente quando trago convidados, de ter aqui um determinado tipo de settings para que a coisa enfim, o streaming continua com a mesma qualidade, mas algumas tentativas aqui dos settings aqui no software fez com que a coisa estivesse mais ou menos a correr bem e a transmitir a 720, o que já não é nada mal a nível de resolução. A nível de luzes, tenho uma luz, tenho duas hoje por acaso. Tenho uma luz que já tinha, é um candeeiro da sala, apontado para mim, tipo holofote, uma espécie de holofote. Eu não vos posso mostrar agora porque tenho a câmera que me está a filmar, é o meu iPhone, portanto eu não posso, ainda para mais estar num tripé. E o tripé também já tinha, o tripé de câmara fotográfica já tinha também. E depois tenho este aqui sim posso mostrar, um candeeiro do meu filho, que é um mocho que está aqui ao pé de mim, só para dar aqui uma luz aqui mais perto da minha cara e mais quente. O resto, a outra luz, tem aquilo que em linguagem técnica se chama como uma fronha de almofada por cima, que é para tirar, é mesmo uma fronha de almofada, para tirar, para tapar, é como se fosse um filtro, digamos assim. E portanto este é o setup que eu estou a usar, e o computador que eu tenho, como disse, é um computador com uns 10 anos, um MacBook Pro, com 10 anos, sem grandes specs, mas tem-me acompanhado até na altura em que eu estava envolvido em música, na parte de mixing, e recording também, mas mais mixing, como é óbvio, porque fazia vários mixes em casa, e sem dúvida que este computador aguentou-se nessa altura e está-se a aguentar agora para meu grande espanto. E já agora posso informar, se ele eventualmente vir isto mais tarde, que este computador é o computador que eu te comprei a ti, Pedro Santos. Portanto, estás a ver, ao tempo que isto já foi, nós conhecemos na altura na MPC, isto já lá vão, nem sei quantos anos, alguns 6 ou 7 talvez, não sei. Mas é o mesmo, Pedro. Portanto, seria interessante também daqui a uns dias a gente conseguir trazer-te aqui à conversa. Era fixe se isso acontecesse. Portanto, tendo em conta que o tema hoje portanto, quais são as responsabilidades a nível de gestão de um subpod lead, há aqui umas quantas coisas que eu gostaria pelo menos de deixar no ar, porque muitas das vezes os artistas que têm a aspiração, e acho muito bem que toda a gente tem a aspiração de subir a um cargo superior, acho que faz parte da ambição. Se nós não tivermos ambição, pode não ser esta, pode ser outra ambição, não é? Mas se não tivermos ambição, seja qual for, também a vida perde um bocadinho de sabor. E portanto, muitas das pessoas, estava eu a dizer, dentro daquilo que é o nosso meio, pensa que o ir para ou melhor, tem a ideia que para supervisor é um passo mais do que natural, e tem que ser mais natural no sentido em que, se for o melhor da equipa, é natural que seja chamado a supervisor. E isso não tem necessariamente a ver com qualidade, qualidade tem que ter, como é óbvio, mas não necessariamente em ser o melhor da equipa, e porque o trabalho de supervisor, embora tenha muita parte técnica e artística, como é óbvio, existe muita parte de gestão também que pode não ser do agrado de toda a gente, e portanto essa ideia que eu já disse isto lembro-me de uma entrevista que dei aqui há tempos fui convidado do podcast, já disse isto a semana passada também, do VFX Gang, com o Carlos Conceição, e estava a dizer exatamente isso, que a parte da gestão não tem necessariamente que agradar a toda a gente. Sim, tendencialmente, quanto mais alto se vai na hierarquia, claro que o ordenado vai acompanhando, mas não é necessariamente verdade também que um supervisor, obrigatoriamente,
obrigatoriamente, especialmente em início de carreira dessa função, não é necessariamente verdade que obrigatoriamente tenha que ganhar mais dinheiro logo assim de rajada do que um artista com muitos anos, com um artista mais do que sénior. Portanto, nem sempre tem a ver com dinheiro, e muita gente às vezes confunde esta sede de dinheiro, todos temos, né? Todos nós precisamos de dinheiro, como é óbvio, mas esta questão de supervisão não é necessariamente para todos, não no sentido em que nem todos são capazes de o fazer, não é isso, mas sim nem toda a gente quer fazer. Mas também é bom ter essa experiência, digo eu. Só com a experiência é que a gente sabe se pode ou não fazer um bom trabalho e se gosta desse trabalho. E às vezes tem-se a experiência e não se gosta e volta-se atrás e não há problema nenhum também, está tudo ok. Portanto, qual é que é a nossa função como supervisor e um lead que ajuda o supervisor? E às vezes as empresas não têm estas duas figuras, dependendo do tamanho e dependendo da especificidade também do projeto. Pode ter um supervisor que faz as funções de lead também, ou então tem um supervisor e depois tem leads. À semelhança do que acontece a nível de VFX SUP, muitas das vezes, eu diria se calhar a maior parte das vezes existe um VFX SUP, mas há uns anos para cá que se começou a criar um outro patamar que se chama DFX SUP, que é como se fosse o segundo em linha, na linha da supervisão, e que às vezes pode estar apenas afeto, como, para todos os efeitos, como um VFX SUP, mas afeta apenas um determinado número de shots ou um determinado número de sequências. E, portanto, é como se fosse um VFX SUP. Portanto, estas coisas confundem-se um bocadinho, lead, SUP, às vezes estas duas figuras, como disse, não existem, mas sem dúvida que uma função do supervisor, escrevi aqui, é entregar o máximo da qualidade num determinado espaço de tempo. E portanto, para que isso aconteça, há que motivar os artistas, porque muitas das vezes portanto, o schedule muda, as notas não param de acontecer, e é natural que às vezes os artistas, como acontece a todos nós na nossa vida do dia a dia, às vezes o moral vai-se um bocadinho abaixo e nós temos que, de uma maneira qualquer, trazer esse moral acima, porque isto é uma coisa interessante e já me aconteceu. Se nós conhecemos as pessoas com quem estamos a trabalhar porque já trabalhamos no passado, ou porque já trabalhamos tempo suficiente naquele projeto, embora possamos até não ter conhecido essa pessoa anteriormente, mas já trabalhamos num determinado projeto, essas pessoas, é interessante ver essas flutuações de entrega ao projeto, e tem a ver com coisas distintas, como o cansaço, quando nós estamos a repetir determinadas coisas, ou sempre as mesmas coisas, é natural que a moral venha para aí abaixo, mas nós sabemos que aquela pessoa é capaz de dar muito mais, e portanto a receita para conseguir extrair isso de cada um é sempre diferente, e é sempre diferente, e mesmo dentro da mesma pessoa também varia, porque as pessoas têm flutuações também naquilo que são os humores, e toda a gente percebe o que isso é, porque todos nós já tivemos esse tipo de flutuações. E portanto, essa parte eu diria que é aquela que me motiva mais, ou que é a parte que eu mais gosto, é fazer essa gestão de pessoas, e tem um bocadinho a ver com aquilo que foi um bocadinho da minha vida passada como produtor musical, em que a minha função era exatamente não estar propriamente a compor nada, mas sim extrair o melhor talento da banda ou do artista com quem estava a trabalhar, e sim ajudar nos arranjos, e muitas vezes fazia quase que como é que se diz em português? Vou fazer em inglês, co-writing, porque a estrutura mudava tanto que era necessário às vezes criar partes suplementares, e eu muitas vezes criava essas partes suplementares, e portanto não sou eu o artista, neste caso, e há uma semelhança entre estes dois mundos, mas sim quero extrair o máximo desse artista, e portanto essa receita é sempre diferente de pessoa para pessoa. A nível de management, uma das coisas principais que nós temos que fazer é gerir expectativas, e esta é uma questão também interessante, porque estas expectativas têm vários destinatários e têm vários sentidos, isto é, nós temos que gerir as expectativas como empresa para a qual trabalhamos em relação àquilo que é o nosso cliente, porque às vezes o cliente, perante um determinado budget, tem umas expectativas que não são reais, e nós temos que, de alguma maneira,
tentar chegar a um consenso de, epá, com isto não dá, mas dá para fazer aquilo. E portanto, essa gestão de expectativas não acontece só no início do projeto, quando se está a discutir dinheiro, mas durante o projeto. Porque as coisas, como eu disse há pouco, alteram-se, as exigências vão-se alterando, há determinadas ou de variedíssimas coisas durante o processo que podem alterar, e as exigências e as mudanças também de humores e daquilo que o cliente na altura queria, agora se calhar já quer outra coisa, e portanto essas expectativas são sempre, vão sempre mudando, e essa gestão de expectativas é fundamental. E depois temos outro tipo de gestão de expectativas mais interna, do sítio onde nós trabalhamos, que tem a ver com nós como supervisores ou leads, expectativas perante aquilo que é a produção, e como artistas também, porque muitas das vezes quando a produção nos põe determinado número de dias para fazer uma determinada tarefa, nós como artistas, e eu considero-me sempre artista, independentemente de ter cargo de supervisão ou não, somos todos artistas sempre, também acho que é importante sublinhar isso. Nós como artistas temos sempre que ter uma opinião crítica em relação ao tempo que nos estão a pedir para fazer determinada tarefa, e isso vem muito, o feedback que nós possamos dar vem muito com a experiência daquilo que é a nossa profissão, mas há determinadas coisas que podemos eventualmente conseguir fazer para que lhes mostremos, neste caso à produção, que perante aquilo que eles estão a dizer é impossível, se for esse o caso. E são contas aritméticas muito simples, que a gente já vai falar um bocadinho mais daqui a bocadinho. E há outro tipo de expectativas, que é aquelas expectativas que nós pomos como supervisores ou leads nos nossos artistas. E isso vai estar de mão dada com aquilo que é como é que nós trazemos o melhor talento de cada indivíduo, e muitas das vezes tem a ver com quais são as expectativas que nós estamos a pôr naquela pessoa. E tanto podem ser muito boas, e pensamos nós que por serem muito boas é isso que vai extrair o melhor talento delas, mas como eu disse há pouco, cada pessoa é diferente, e portanto às vezes isso faz com que a pessoa se sinta um bocadinho overwhelmed, e em vez de dar aquilo que nós sabemos que ela consegue dar, se calhar retrai-se um bocadinho. E portanto esta receita, volto a dizer, não é igual, não há 2 dias iguais, e não há 2 pessoas iguais também dentro daquilo que nós fazemos. E como estamos a lidar com pessoas, obviamente que há sempre conflitos. Há conflitos que não têm necessariamente a ver connosco, como supervisores, mas há conflitos, quanto mais não seja até dentro daquilo que são a parte pessoal de cada um, não é? Depois também temos que fazer aquilo que se chama bid, não é? Que tem a ver com, perante este determinado projeto, quantos dias é que nós estamos a pensar que demora a ser feito, e isso fica em sistema, e é isso que vai dar um preço final para o cliente. E normalmente estas questões são feitas com a produção, e há sempre um certo atrito com a produção, porque temos agendas eventualmente diferentes. Eu acho que não devemos ter agendas diferentes, acho que devemos ter agendas exatamente iguais, mas cada um a puxar a brasa um bocadinho à sua sardinha. Obviamente que a produção está mais interessada em extrair o máximo de qualidade daquilo que nós estamos a entregar, mas com o máximo de lucro, como é óbvio também, e estarmos dentro do budget que definimos, ou até ficar com um budget ainda mais interessante para o lado da empresa. Da parte de supervisão, isso também tem que estar obviamente tem que ser tido em conta, mas a nossa agenda é um bocadinho mais dentro daquilo que são as nossas, digamos, as nossas exigências técnicas e visuais e artísticas, que muitas das vezes podem não coincidir. Nós vemos mais, ou vemos mais, ia dizer vemos mais, não é necessariamente vemos mais, vemos coisas um bocadinho diferentes do que aquilo que a produção vê. Nós, para a produção, muitas das vezes, já me aconteceu muitas vezes, isto está mais do que bom para entregar já para aí há mais de 2 semanas, e para nós aquilo ainda não está como deve ser. E não só para nós, dentro do que é a supervisão ou liderança de cada departamento, mas mesmo a nível daquilo que é a supervisão global, ou seja, VFX Sup. Muitas das vezes também há esse atrito, mas eu acho que não tem que haver atrito, pelo contrário, tem que haver colaboração, e toda a gente também, sem dúvida, apesar de sabermos todos que há atrito, todos nós sabemos também que tem que haver colaboração. Às vezes, o ego ou a pressão mete-se no meio e confunde um bocadinho as coisas.
Portanto, eu vou-vos mostrar, antes de passarmos aqui ao nosso convidado, eu vou-vos mostrar aqui, espero eu conseguir, deixa eu puxar isto aqui para o lado, aqui o sistema que eu normalmente uso para iniciar um projeto a nível de, vamos dizer quais são os números que eu estou a dar aqui à produção. Vou aqui só tentar alterar aqui mostrar-vos aqui o meu ecrã de uma maneira automática. Isso que vocês agora estarão a ver. Portanto, o que é isto? Isto é o sistema que eu uso, que eu criei, e isto vou-vos mostrar coisas que têm assim um aspecto assim muito gráfico, mas isto demorou muito tempo eu não vos estou a dizer, não quero com isto dizer que isto é mais do que óbvio, porque não é, isto demorou muito tempo, anos a conseguir chegar até este modelo, mas acho interessante mostrar porque vocês podem, com algumas destas ideias, chegar ao vosso. Portanto, o que é que isto é? Isto, antes de iniciarmos um projeto, nós sabemos mais ou menos qual é que é o número de shots, ou sabemos exatamente qual é o número de shots, e portanto isto a mim vai-me dar aqui várias coisas. Vai-me dar não, tudo o que é amarelo são o tipo de dados que eu ponho para que me consiga dar aqui os outputs que eu quero, e o que é que eu normalmente faço? Sei mais ou menos quantos dias, mesmo que seja por alto, sei mais ou menos quantos dias é que cada shot me leva a fazer. Eu aqui pus 6, pode ser diferente, como é óbvio, posso pôr 5 e tudo o resto, e à medida que eu vou pondo aqui os dados, eles vão se rearranjando, os próprios gráficos vão se rearranjando para que me deem o output que eu estou à procura. Vou avançar um bocadinho mais rápido. Portanto, dias de comp, dias de prep, dias de roto, e depois tenho aqui aquilo que é a nossa entrega, delivery. E eu aqui pus uma relação a nível de prep e de roto, pus aqui uma relação automática, mas posso pôr isto à mão, em que eu quero que o meu prep termine 30 dias antes, em relação ao comp, e quero que o meu roto termine 15 dias antes. Isto, vale o que vale, isto é tipo a minha base para começar, mas isto pode ser um bocadinho diferente. Vamos supor que eu aqui tenho 1 de setembro, eu posso pôr, sei lá, 15 de julho, e tudo o resto vai mudar, como vocês vão ver os gráficos a mudar. Por acaso o gráfico, isto está um bocadinho lento, nem vi se mudou. E portanto, mudou outra vez, está um bocadinho lento porque eu estou a fazer streaming. E portanto, isto é delivery. Eu sei que tenho, neste momento não estou a contar com nenhum dias extra, de overtime nem nada disso. A nível de feriados, sim, neste caso é só feriados, eu tenho aqui uma outra tab em que eu tenho os feriados, neste caso daqui, e ele dá-me automaticamente, perante aquilo que é a minha entrega, ele vai mostrar mais ou menos aqui e conta-me automaticamente. Por exemplo, se vamos supor que eu tenho um projeto a entregar de 1 de Abril, ok? Ele tem que me mostrar estes feriados extra aqui nesta coluna. Se eu puser aqui 1 de Abril, ok? Ele aqui muda-me automaticamente e conta-me automaticamente quantos dias é que eu tenho aqui que retirar àquilo que são as minhas contas, ok? De dias úteis de trabalho. Claro que a gente pode ter sempre overtime, mas não vamos contar isso à partida. Depois aqui, tenho que pôr quantos shots é que eu tenho no total, vamos pôr que é 100, quantos shots preps é que eu tenho no total e de roto, e quantos artistas é que eu estou a pôr. Ele aqui dá-me por contas que eu tenho, e estas contas são relativamente fáceis de fazer, porque nós sabemos quantos artistas temos, sabemos quantos dias por shot é que estamos a atribuir. Neste caso eu atribuí 6 dias por shot, em média, e portanto essas contas são mais ou menos fáceis de fazer, e dá-me um máximo de artistas, um mínimo de artistas necessários, e depois uma média, e consoante o número que eu ponho aqui, este gráfico neste lado vai-se alterando. Portanto, este é os dias que eu tenho até ao meu deadline, neste caso 86, porque vem de 1 de setembro, portanto desde o dia de hoje até aquele dia, até 1 de setembro, tenho 86 dias, e com 8 artistas e com 100 shots, ele diz-me que eu demoro à volta de 75 dias para o fazer. Portanto, Project Delivery está de baixo ou está menor que o Contract Deadline, portanto está tudo ok. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 artistas, ele aqui já me está a dar, não, eu demoro 300 dias para fazer esse trabalho, e o meu contract deadline mantém-se igual, mas obviamente que esta coluna cor-de-rosa está maior. Portanto, eu aqui consigo fazer, antes do projeto começar,
uma estimativa mais ou menos rápida de como é que, a nível de número de pessoas, se é possível ou se não é possível esse tipo de contabilização, porque às vezes a produção diz que é possível por experiência, e nós também temos a nossa experiência, mas não há nada como apoiarmos essa experiência em números reais e depois usá-los para uma discussão, neste caso com a produção. Depois aqui dá-me também mais ou menos uma estimativa, consoante os dados que eu aqui pus em cima, quantos shots por mês é que eu tenho que entregar até ao final da data, quantos shots por semana, quantos shots por dia e quantos shots por dia por artista é que eu tenho que produzir para chegar até lá. Ok? Este gráfico, vamos falar agora dele. Este gráfico agora tem a ver com aquilo que é, que nós chamamos de crewing, que é, nós não precisamos necessariamente, principalmente em comp, porque estamos dependentes de outros departamentos, não dependemos necessariamente, ou melhor, não podemos avançar sem estar porque temos dependências, não só no nosso departamento, como Roto e Prep, mas também, ou principalmente, dependências de outros departamentos. E, portanto, o que este gráfico me vai dar é, dentro daquilo que é comp, ok? Ele vai-me dar, e dentro daquilo que são os dados que eu pus lá em cima, ele vai-me dar, e isto sou eu que defino, de 15 em 15 dias, quantas pessoas é que eu vou precisar. Ok? Quantos dias é que eu vou precisar? Se eu quiser de mês a mês, até lá chegarmos, também posso. Põe 30 dias, ele vai alterar e diz, ok, dia 1 de maio, vais precisar de 5 pessoas, quando chegarmos a dia 31 continuas nas 5, mas quando chegarmos a dia 30 de junho, ok? Assumindo que temos uma progressão do show de 43% entregue ou feito, e isto não é linear, volto a dizer que isto é uma relação exponencial porque há dependências, e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Aqui já não posso ter só 5, tenho que ter 7. Ok? Se isto fosse uma relação linear, se nós não estivéssemos dependentes de ninguém e estivéssemos a entregar em unidades de shots iguais, essa relação era linear e então daria-me, aqui nesta coluna consigo ver, 7 artistas e depois 6, só para terminar, até ao final, em cada chunk destas datas que eu estou a dizer, até ao final do projeto. Isto não é necessariamente melhor e, como vocês estão a ver, isto dá uma média de 7 artistas e se for uma relação exponencial, que é aquela que é a realidade, dá uma média de artistas que são 6. Okay? Portanto, isto vai influenciar nos custos também. Acho que é importante isto. Se calhar, dentro daquilo que nós fazemos, fazer crewing 30 dias é um bocadinho irrealista, seria mais realista fazer de 15 em 15 e, portanto, podemos mudar isto e ele vai mostrando chunks de 15 em 15 dias e quantos artistas é que eu vou precisando, ok? Claro que quanto mais nível de compressão tivermos pela curva exponencial, e tem a ver com as dependências, como já disse, temos, mais artistas temos que ter perto do final, porque entretanto isto, por exemplo, se for uma relação linear, aqui a 14 de agosto teríamos 91% entregue, mas como é uma relação exponencial só temos 74%, o que quer dizer que temos que compensar no chunk seguinte de 15 dias, ok? E podemos mudar este gráfico que aqui está em cima, é isto que nos vai dar. Isto é a curva de progressão de crewing de comp, por isso é que está a verde. E nós começamos aqui com 3 pessoas, vamos avançando, aqui já não é preciso tanto, e depois temos que dar aqui um boost no final, ok? Nós podemos alterar neste gráfico que eu fiz, podemos alterar aqui o nível de compressão para que a curva seja mais steep no final, ou seja, no início anda tudo um bocado a pastelar, ok? Que é o costume, como toda a gente sabe, porque volto a dizer, há dependências, e depois no final é que temos de fazer o ramp-up um bocadinho mais a sério, e portanto esta curva é um bocadinho mais exponencial neste caso. Isto não tem influência nenhuma com este gráfico que há bocado disse, porque isto tem a ver isto é em termos gerais, isto é em termos mais particulares daquilo que é comp e como é que estamos a dividir isso em nível de número de artistas em cada 15 dias neste caso. A mesma coisa tenho aqui para a parte de prep e a parte de roto, e portanto consoante o número de shots que temos para fazer prep e roto e quantos número de dias é que cada um que eu atribuí, que cada um demora a fazer, ele vai-me dando essa distribuição também, tal e qual como aconteceu aqui em comp, ok? Isto é antes, eu vou avançar um bocadinho mais rápido, isto é antes do projeto começar, para que consigamos ter uma conversa com a produção e consigamos ter, à partida, esteja tudo, obviamente que isto são as minhas necessidades como supervisor de comp, não tem necessariamente a ver ou não tem necessariamente coincidir com aquilo que a produção quer. Depois dentro daquilo que é o projeto, tenho uma outra
folha, e isto é aquilo que eu faço assim que chego ao escritório. E o que é que isto é? Isto é a minha folha em que eu tenho a minha equipa toda aqui, ok? Eu pus aqui nomes aqui um bocado parvos, eu estive a mudar isto de um projeto que tive, o meu anterior projeto, e então tenho estes nomes: Bambi, Donald Duck, Aladdin e não sei o quê. Portanto, eu aqui, a primeira coisa que eu faço quando começo a preencher esta folha é pôr a equipa que eu tenho disponível nesta coluna, e depois no overall stats vou pôr o número de sequências que o meu projeto tem, ok? Qual é que é a data preliminar, que eu normalmente ponho sempre, dependendo do projeto, até pode ser um mês antes, em relação à data final, porque é para nós termos um bocadinho de espaço para errar. E dentro daquilo que nós chamamos estas sequências, vamos então depois preencher aquilo que aqui na minha folha se chama Shots Management, em que eu vou pôr todos os shots que está com a produção, dentro daquilo que é a sequência, e quais são os shots de cada um dessa sequência. E tenho isto tudo dividido por filtros. Eu posso chegar aqui e dizer, ok, sequência 1, tenho estes shots. É um bocado lento, volto a dizer, estou a fazer streaming. O shot 1 tem 2 shots, na sequência 1 só tenho 2 shots, e vou fazer aqui uma atribuição, neste caso ao Mickey e a mim, ok? Neste caso é o meu nome. E depois tenho aqui também aquilo que são os bids que nós, com a produção, estabelecemos, e este é aquilo que nós realmente sabemos, neste caso eu, penso que realmente é necessário para o atingir. Em todo o caso temos uma percentagem em que eu vou alterando, posso pôr 30%, e à medida que eu vou chegando a 100, ele vai-me passando uma cor mais verde, ele vai demorar um bocadinho, como vem aqui, a passar para a cor verde, mas ele vai-me alterando isso tudo visualmente também, para me dar indicação do quão atrás eu estou na entrega em cada shot, e as cores ajudam sempre. Portanto, isto vai de vermelho a verde, com todas as cores no meio, passando para amarelo, obviamente. Se eu tiver a 50%, passa mais para amarelo, e esta cor vai alterando. Isto vai-me dar quais são os dias que eu tenho ainda que trabalhar nesse shot em relação àquilo que foi a bid, ok? Vou aqui passar para o lado. Depois tenho aqui, se eu quiser pôr uma descrição do shot ou uma nota, às vezes dá jeito. E se está tag checked ou não. Isto também é importante, porque se vamos supor que eu digo que tenho aqui isto tudo entregue, ok? Está entregue. 100% o cliente, e passou para ver, do cliente gostou, mas se não tiver tag check, ele diz que é final, mas está pending tag check. Se eu puser aqui tag check, ele passa-me isto para final automaticamente. E todas estas informações, ok? Todas estas informações vão passar para este quadro automaticamente, saber quantas finais é que eu tenho por sequência, quanto número de shots é que eu tenho por sequência, e qual é que é a média de dias que eu tenho para fazer por sequência. Tudo isto é dado automaticamente à medida que eu preencho aqui estas duas colunas, que é a primeira coisa que eu faço quando inicio o projeto, ok? E depois o resto é enquanto eu estou a trabalhar no projeto. Entretanto, os números, o número de shots que ainda faltam também aparece. Isto é uma conta extremamente fácil de fazer aritmeticamente, e tudo o que é de shots que foram omitted on hold também sou eu que posso definir aqui. Vamos supor que neste shot, este shot aqui desta sequência ficou omitted, ok? E mesmo que estivesse, por exemplo, nos 54% também é um número que não é muito real, mas enfim, eu vou dizer que ele já não está ativo, mas sim está omitted on hold, então apago este aqui. E ele, aqui nesta coluna, vai-me dizer omitted on hold automaticamente. E aqui eu também posso filtrar por tudo que é finals ou qual é o estado em que eu estou. E tudo isso vai ser transmitido também para esta folha que aqui está, e de agora, por exemplo, diz que eu tenho um omitted, ok? Também me diz qual é que é a percentagem que eu já completei de cada sequência, e isso é interessante para ver qual é um overview de como é que está o projeto. Se eu tiver aqui a ver que, por exemplo, a sequência 5 está quase pronta, mas eu tenho aqui a sequência 3 que nem sequer começou ainda a avançar. Portanto, isto também me ajuda a levar o projeto todo nivelado, ou o mais nivelado possível. E depois, isto aqui tem uma importância relativa, mas é basicamente para dizer qual é que é a importância dentro daquilo que é o geral e dentro daquilo que é o peso individual de cada sequência,
é exatamente isso, qual é que é o peso individual de cada sequência em relação ao número de shots. E automaticamente eu sei quantos artistas é que eu tenho a trabalhar nessa sequência. Neste momento tenho 10 artistas a trabalhar na sequência 2, ok? Que podem ser, os mesmos artistas podem trabalhar em diferentes sequências e ele conta-me isso aqui à mesma, não há problema. Mas isto é interessante porque se a Folha vir que não tem artistas suficientes para o número de shots que eu ainda tenho e em relação às datas que eu tenho aqui de entrega, ele vai-me sugerir um número extra de artistas para conseguir lá chegar e com isso vai-me dar a nova data de entrega. Isto aqui está-me a dar aqui um erro, porque eu entretanto alterei aqui uma data de coisas para poder fazer este live, mas isto supostamente devia estar em branco, como estão os outros, e só no caso de eu não ter artistas suficientes é que isto deveria ter um número, para que eu consiga ver qual é que é a data de entrega se eu tiver o número de artistas que esta coluna me vai sugerir às tantas, ok? E, portanto, isto só se faz uma vez, é interessante também dizer isto, só se faz uma vez, a partir daí está feito e a única coisa que eu tenho que fazer é chegar aqui e fazer a gestão, que é a minha gestão do dia-a-dia. Saber sequência A, B ou C, ou sei, ou quer filtrar por pessoas, consigo, vamos ver aqui, vamos ver quantos é que o Bambi tem para fazer. Ok, o Bambi está envolvido nestas sequências todas, está só na sequência 7, nestes shots todos, e olha, já entregou tudo, está tudo final, ok, está ok. Mas podia estar 20% e eu sei, de memória, depois de verem delas e não sei o quê, quanto tempo é que, ou qual é a porcentagem que eu acho que realmente ainda é preciso fazer. No final, para me dar uma digestão de todos estes dados, tenho estes gráficos todos, em que aqui vai-me dar três colunas, supostamente 3 colunas sempre, tem a ver com a coluna da entrega final, em número de dias, ok? A coluna de entrega final é azul neste caso, entrega preliminar, que acontece sempre um bocadinho antes da final, e qual é que é a projeção de entrega por cada sequência em relação ao número de pessoas que eu tenho a trabalhar por sequência naquela altura e em relação à progressão de cada sequência. E isto é muito importante para mim, porque eu consigo ver se estamos mais ou menos no ritmo que conseguimos lá chegar ou não, ok? Aqui tenho mais ou menos uma coisa parecida, mas por pessoas, ok? Eu tenho aqui o Darth Vader, tem 14 dias acumulados de dias ainda para fazer, e a deadline tem 56, portanto está ok. E consigo ver também automaticamente nestes gráficos quantos shots, neste aqui, quantos shots é que cada artista tem e quantos números de dias é que esse artista ainda tem para trabalhar. Portanto, aqui o Buzz tem 3 shots, o Darth Vader tem 4, o Mickey tem 7, mas, por exemplo, não há uma relação, às vezes nós pensamos, este artista tem muitos shots, mas será que tem mesmo? Quantos dias é que realmente estes shots equivalem? Porque isso é que interessa para a entrega, não é o número de shots só pelo número em si. E este é um bom exemplo. O Darth Vader tem 4 shots e o Mickey tem 7. Ele, apesar disso, que é quase o dobro do número de shots, eles estão a par e passe, porque provavelmente o Darth Vader já está, os shots que ele tem são muito mais complexos e demoram muito mais tempo a fazer, ou ele entrou agora na equipa e portanto está tudo por fazer, enquanto que o Mickey Mouse, apesar de ter mais shots, eles já estão muito perto do final e já não têm tantos dias que lhes falta para trabalhar nesses shots para ser entrega final. Okay? Depois aqui tenho outras coisas como sequências por artistas, sei quantos artistas é que estão a trabalhar na sequência 2 e em cada uma das sequências, e sei quantos artistas tenho na minha equipa e quantos é que estão ativamente a trabalhar. Ok? Porque se eu não tiver, apesar de estar na minha equipa, se eles não tiverem assigned a new shot, eles não vão contar aqui para este número. Ok? Outra maneira que às vezes a produção gosta muito de ver é este mapa, que tudo isto todos estes gráficos estão relacionados, e aliás o gráfico é tirado deste mapa, que é saber em relação aos artistas, quantos shots é que cada artista está em cada sequência, ok? Eu sei que, por exemplo, aqui no meu caso, Pedro Andrade, tenho 2 shots na sequência 2, 4 na sequência 4 e 2 na 5, o que equivale a um número total de 8 shots, e os outros a mesma coisa. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu tenha muitos dias para fazer, porque eu se calhar já estou perto do final, então estes números dão-me automaticamente, e neste caso tenho, por exemplo, já menos de um dia para fazer o único shot que eu tenho, ou os shots que eu tenho, o número de shots que eu tenho, mesmo que seja mais do que um, e neste caso são até 4, tenho menos de um dia, não é para fazer, mas que me falta fazer. Portanto,
não contribui muito para a estatística em nível de número, porque o que me interessa, número de shots, porque o que me interessa, volto a dizer, é o número equivalente de dias que cada shot tem. E portanto isto às vezes é interessante fazer aqui um cross-check com a produção. Espero que isto vos tenha dado um highlight. Eu não vou passar esta folha a ninguém por razões óbvias, mas posso ajudar quem queira fazer a sua, mas especialmente a minha intenção aqui era dar-vos mostrar-vos a minha maneira para que vocês eventualmente comparem com a vossa, ou se não tiverem, ou se não tiverem para comparar, possam eventualmente ter ideias para fazer a vossa, porque isto é parte do trabalho no supervisor, é também isto. Portanto, como veem, isto não tem nada a ver com shots, necessariamente, ok? Nós temos que ajudar, nós como supervisores ou leads, temos que ter estas duas valências. Eu acho, pelo menos diria que é desejável que assim seja, porque obviamente que temos que desbloquear problemas técnicos ou artísticos que o artista possa ter, e temos que ser muito proativos e muito bem oleados naquilo que é os softwares, técnicas, etc. Mas também temos que ter esta parte, porque uma não vive sem a outra necessariamente, e portanto o sucesso ou o insucesso, eu acho, de um supervisor tem a ver com a junção destas duas valências. E isto é exatamente o ponto em que eu quero pegar para chamarmos aqui o nosso convidado, que já vão ver quem é. Mas estou aqui a tentar fazer a ligação. Vamos lá ver se a coisa vai ou não vai. Aqui a pessoa ainda está aqui a tentar ligar o vídeo, parece-me. Parece-me que sim. Parece que está com problemas de ligar o vídeo. Vamos lá ver se o conseguimos trazer aqui. Vamos lá ver se conseguimos trazer aqui. Ora, aí está ele. Vamos lá então iniciar isto. Quem é que ele é? É o Vaselina Man. É o Vaselina Man. Eu tinha prometido que o Vaselina Man ia chegar. Ia aparecer e lá apareceu. Não pôde na vez anterior. Isto, como uma democracia, isto do internet é a melhor democracia, que é pá, só está quem quer, e quem não pode não aparece, e está tudo bem na mesma, não há problema nenhum. Mas consegui trazer aqui o Vaselina Man, a.k.a. Bruno Fernandes. Está aqui todo nervoso o gajo. Boa apresentação, não é? Portanto, o Bruno, como estão a ver aqui no título, é Lead Compositor na Cinesite. Esqueci de pôr aqui a empresa. Não é que isso interessa, porque um compositor ou lead compositor ou supervisor é sempre supervisor ou compositor, ou seja lá o que for, independentemente da empresa. Mas sim, eu conheci o Bruno já há muitos anos atrás, por meio de uma das pessoas que também estava a ver, penso eu, em direto a vez passada, e espero que esteja a ver agora também, que é o Carlos Cidrais. Exatamente. O Carlos Cidrais é a cola da malta portuguesa. Da malta portuguesa e brasileira. Aliás, eu tenho aqui uns nomes, esqueci-me aqui de dizer, espero que eu tenha aqui uns 4 ou 5 amigos brasileiros, eu não sei se eles estão a ver, mas em todo o caso vou dizer aqui os nomes deles. O Stefan, que trabalha na Demil, espero que ele esteja a ver. O André Betancourt, que também já não vejo há uma data de anos, que trabalha na Passion. A Júlia Caran, que já não a vejo também há muito tempo, vi há relativamente, há 2 anos atrás, que penso estar na Frame Store. Conhece a Júlia Caran também? Eu conheço, trabalhei com ela. Exatamente, trabalhaste com ela. Eu penso que foi para o... Foi para a primeira parte do Avengers, não foi? Yeah. Isso mesmo. O Luciano Lopes, que também nunca mais o vi, já lá vão para alguns, se calhar 5 anos. E o Dário Sacchetti, que também já há muito tempo que não o vejo. Se for este o meio que a gente tem de comunicar, olha, já não é mau. Mas se virem isto, mandem uma mensagem que era fixe voltarmos aqui em contacto. Termos aqui contacto. E se calhar trazer-vos aqui um dia destes, porque não é? Bom, mas estava eu a dizer, conheço o Bruno já há muito tempo, e foi por via do Carlos Cidrais que a gente se conheceu. E não só. Mas na altura a gente não se ligou assim muito, não foi? Depois o nosso amor nasceu mais tarde, não foi?
não, nós é que se podemos partilhar a história, talvez. Podemos não? partilhar e Temos devemos. amigos em comum. E durante anos acho que falávamos um do outro, ao nosso amigo em comum, Pois é sem verdade. nunca termos chegado aos pontos. E só quando começaste no Cinesite é que realmente percebemos que temos o Pedro, que é, É verdade. Pedro, É outro Pedro. que é teu amigo de infância. É meu amigo de infância mesmo. Estamos a falar, se calhar, de, sei lá, quando é que se inicia o jardim escola? É nessa altura, pronto. Antes de ir para a 3, 4 primária. anos, talvez, 3, 4 não? anos. Yeah. Olha a idade do meu filho, ou dos nossos filhos, não é? Mais ou menos. Mais Quer ou dizer, menos. Mais. É o dobro a minha. É pá, mas não interessa, passou estes anos todos, vê lá. O mundo é realmente muito pequeno, não é? Sim, tivemos uma saída em que o Carlos nos apresentou, mas acho que na altura até devia estar numa entrega. E acho que até um almoço, não se me recordo bem. Deve ter sido. Aquelas coisas, um almoço de parque e tal, um dia de sol. E Nem foi aí que demos nos a mão, conhecemos. nem nada. Desculpa? Nem demos a mão nesse dia, nem nada, pá. Não, mas agora se queres revelar, as coisas estão bastante mais. Então. É muito melhor agora. É verdade. Depois, entretanto, eu fui para a Cinesite, isto já é coisa de 2 ou 3 anos atrás. 2 ou 3 anos. Já viste um gajo já fala 2 ou 3 anos. Parece que foi ontem. E reatámos esse contacto e A paixão voltou. uma paixão voltou e cresceu. E aqui estamos nós agora aqui com o Vaselina Man. Estava aqui a falar, isto até foi sugestão do Bruno, posso já dizer. O tema de hoje foi mais ou menos sugestão do Bruno. E o cognome Vaselina Man também tem a ver com esta questão da função de um líder ou de um supervisor, que é exatamente isso que a gente estava há bocado a falar, não é? Portanto, estas como se diz em inglês, bolas curvas que de vez em quando são-nos atiradas e a gente tem que reagir rapidamente, e daí a vaselina, que é para ajudar a entrar ou ajudar a passar melhor. Não é? Queres falar um bocadinho mais sobre depois, isso? Não é? Para a dor. Não, para a dor é outras coisas. Mas não é nada, a vaselina serve. Exatamente. Não, para as dores é um comprimido, não é? A vaselina é só para... Bem, esta conversa está a ficar um bocado... Enfim. Bom, vamos... ia-te perguntar o que é que te apraz dizer, isto para pôr aqui português correto, o que é que te apraz dizer acerca deste assunto, se tens experiências que queiras partilhar com quem nos esteja eventualmente a ver, e eventualmente tirar aqui, vamos abrir isto daqui um bocadinho ao chat, tirar aqui algum tipo de perguntas ou incluí-las aqui na nossa conversa. Sim. Eu creio que tu já falaste em aquilo que íamos falar, mas e como um pouco antes, o que é que poderíamos falar da parte de produção, que é o trabalho de lead em pequenos pontos que são e podemos explorar um pouco mais. E como tu disseste, o trabalho de lead acho que varia projeto, a necessidade de ser e uma bastante necessidade de dar a todo momento tens necessidades de equipa. Exato. Que a tua... Eu acho que partilhamos um pouco isto. A tua equipa é a tua prioridade. E é que tens de ter bastante atenção e às vezes até carinho para fazer com que a tua equipa seja capaz de fazer entrega e agir bem durante os momentos de maior pressão. Como sabe, e acho que a parte estão estressantes, não é? Agora sabem que bastante e também coisas e sempre alguns erros, quer da parte do cliente, que não é aquela play, anos, afinal, não, vamos mudar
E acontece quase sempre, não é? Parece que as coisas, que os problemas acontecem, as coisas são resolvidas da melhor maneira possível na altura e esperaria-se que se tirasse algum tipo de conclusões, não é? E isto parte a parte, isto está sempre... Não vale a pena estar a apontar o dedo aos outros porque isso vai dar a volta e vai apontar a nós, não é? Mas realmente, acontece sempre, não sei como é que é, faz parte daquilo que nós fazemos. Mas é parte da experiência de teres o projeto e se teres sempre aquele shot que toda a gente diz, isto é muito fácil e fazemos isto num dia, vais a ver, é o último. Tens coisas muito mais complexas e afinal são muito mais fáceis e tens aquele shotzito, ou aquela sequência que toda a gente, isto não vale a pena tentar, isto vai ser super fácil. E às vezes é onde os clientes têm especial atenção, vamos pôr assim. Sim. Tem muitos desejos que tu não percebes de onde é que aquilo vem, que nem está na vida original e no que é o briefing que tu recebes. Não, e às vezes está, mas o que acontece é que à própria da hora o cliente acha que aquilo não está muito bem e portanto diz que vamos mudar, vamos pôr, por exemplo, a animação, então vamos nós de atrás todo na pipeline e vai tudo correr outra vez, não é? E portanto isso também acontece muito frequentemente. E há a desculpa de ser uma coisa criativa, não é? Afinal não é bem isto que queremos, ou o briefing não foi bem interpretado, pronto, há sempre espaço para desculpas, não é? Vamos dizer, mais vale dizer. Para desculpas, é verdade. E como é que tu achas, como é que tu achas que esta relação entre produção, que muitas vezes parece ir em sentido contrário, embora eu não concordo nada com isso, mas a realidade é esta, a relação entre parte de supervisão, seja ela que nível for, e a parte de produção, como é que tu vês essa relação e como é que a vês a melhorar? Quais são aquilo que poderia melhorar e como é que poderia melhorar, na tua opinião? Isso é uma boa questão e tu há bocado tocaste a questão da... Isto é uma pergunta para 50 mil euros, atenção, hein? 50 mil euros, não é nada mal. Não sei quanto é que equivale em reais. A parte das expectativas e acho que é uma boa de introduzirmos agora, porque a produção, tanto interna como da parte do cliente, tem sempre as suas expectativas e os seus objetivos e o que é que podem ou não fazer. E obviamente assim que tu recebes as plates, a realidade é completa. Pode ser aquilo que está exposto como a nível de equipa, de entregas, de tudo em volta do projeto. E por vezes tu disseste de reajustar a realidade que tu tens agora à tua frente e nem ter aquele projeto é grande e então abre um pouco mais as concessões ou o produtor lá está ou à frente do projeto se haver concessões da parte da equipa, de quem tens disponível ou não e do tempo que tens para fazer. Mas isso e também concordas também concordas comigo em relação à situação que isto é o que eu disse em relação a mim. A minha pergunta é se tu também sentes o mesmo, que uma das coisas mais interessantes que como lead ou como supervisor é puxar pelo talento das pessoas que são da nossa equipa e que isso é sempre diferente. Também concordas, também achas essa parte interessante ou depende da altura em que o projeto se encontra? Provavelmente é isso que acontece. E acho que já discutimos isso várias vezes e algumas pessoas que nos estão a ouvir sabem disso, que eu pelo menos tento sempre encontrar quais são os pontos fortes de cada elemento da equipa. Se os conheço, claro, é uma grande vantagem quando tu tens alguém que tu conheces e sabes o que é que cada um pode dar, em que circunstâncias eles poderão quebrar ou não,
E quando tu tens de jogar a mão para... Pá, somos todos humanos e infelizmente muitas das vezes o que falha nesta indústria é a parte humana, a componente de entender quando é que a tua equipa está no topo e tu consegues pedir aquela frase, aquele extra mile para a entrega, ou quando tu tens realmente que puxar um pouco as coisas para ti, lá chegas a tua equipa para depois realmente poderes fazer a grande entrega. Sem dúvida. E por vezes esse jogo, é complicado porque tu, lá está, tens as tuas entregas, tens a produção constantemente a olhar para os números, que aquele shot está a ir acima, porque que está a dar um pouco mais, pronto, E a produção, volto só aqui um extra, a produção interna, na minha concepção das coisas, deveria ter também isso atenção, qual é que é o estado anímico da empresa, isto é, dos trabalhadores, em variedíssimos departamentos, por isso é que existem também coordenadores de cada departamento, para também ajudar a que essa informação seja passada à parte superior de produção, mas a verdade é que não só isso não acontece, como a parte do cliente, obviamente não se pode preocupar com essa questão, portanto cabe-nos a nós, não é, gerir esses dois mundos, de um lado aquilo que são as expectativas do cliente, e voltamos a tocar outra vez nesta questão das expectativas e gerir essas expectativas, e dentro daquilo que são as expectativas do cliente e aquilo que são as necessidades e o que foi acordado, independentemente da altura do projeto em que a gente esteja, como é que nós conseguimos, com o estado anímico presente da nossa equipa, fazer com que possamos inverter eventualmente o estado anímico se ele for baixo para que consiga ir lá para cima e para que isso consiga ser, para que as necessidades, neste caso do cliente, sejam entendidas, sejam entregues. E às vezes essa gestão desses dois mundos não é uma coisa muito fácil de o fazer. Não, cria grande conflito e por vezes acaba por te desgastar mais do que o próprio projeto. Sim, sem dúvida. Também concordo contigo. Mas já que estavas a tocar na parte de expectativas, talvez só para terminarmos, é claro que também tens de ter os artistas em mente. Lá está, tens que encontrar aquele trabalho que os faça sentir que estão a contribuir e que realmente puxe mais, talvez, a parte técnica ou criativo, lá está. Dependendo da pessoa, não é? Também depende da pessoa, sim. Claro. Porque todos nós sabemos que cada um tem os seus fortes, ou sendo tecnicamente, querendo grandes ferramentas, mas depois por vezes a parte mais, aquela sensibilidade para certas pequenas coisas, que aqueles 5% que fazem o shot sair, depois acabam por não dar aquela pessoa, ou então tens que passar um pouco mais revisões, mais tempo. Mas, sem dúvida. Mas pegando nisso também, uma das coisas que me dá mais prazer nesse aspecto de lidar com pessoas, dentro daquilo que nós fazemos, é nós às vezes temos que arriscar, não é? Nós às vezes, perante a equipa que nós temos, nós sabemos que aquela pessoa, ou por falta de experiência, ou porque vimos no passado, porque eventualmente possamos conhecer essa pessoa, não é se calhar a pessoa mais indicada para fazer aquele tipo de trabalho, mas às vezes nós temos que arriscar. E eu adoro quando, principalmente malta nova, que entra na indústria, por exemplo, que vem com o sangue todo na guerra, vem cheio de vontade, isso é muito importante, eu acho, porque essa vontade tende a desaparecer naturalmente com o passar dos anos, mas essa malta eu gosto muito de trabalhar com eles, e dá para ver, numa semana dá para ver mais ou menos, antes mesmo deles tocarem em comp, dá para ver mais ou menos qual é que é o tipo de entrega e qual é que é o interesse realmente que eles põem nas coisas, e eu adoro ver a malta a desenvolver as suas skills, adoro ver esse processo de dares um bocadinho para ver como é que ele reage, e a pessoa ou tropeça, ou reage bem e quer mais, e quando quiser mais da próxima vez já vai fazer um trabalho muito melhor, e o brilho nos olhos, consegues ver o brilho nos olhos dessa malta, e para mim isso é das coisas que me dá mais prazer. E também, quando elas estão encalhadas, e às vezes e isto acontece não só com malta nova, mais júnior, com malta mais sénior. Todos nós temos aquilo que chamamos os nossos pitfalls, não é? Toda a gente tem cenas em que é mais forte e outras que é menos forte, e às vezes ajuda a falar com um amigo, não necessariamente porque a técnica que o amigo eventualmente está a dizer é melhor ou mais complexa, mas é um contexto diferente, é uma luz diferente que está a adicionar
não é? À conversa, e às vezes isso desbloqueia, até pode não ser por ali, mas isso desbloqueia uma série de pensamentos que então isso faz com que o artista consiga realmente produzir muito mais e melhor. Epá, e eu essa parte do processo particularmente gosto bastante, e tem muito a ver também, volto a dizer, com aquilo que eu fazia em música como produtor, que epá, e se fizesse a coisa assim, ou experimenta, em vez de usar isto, experimenta ver uma coisa que às vezes nem tem nada a ver com o comp. Às vezes nem tem nada a ver com o comp. Eu posso dizer que das coisas que mais me inspiram a nível de pessoas ou situações são, na maior parte dos casos, coisas que não têm nada a ver com a nossa indústria. Pá, pode ser cozinha, pode ser um chefe, pode ser coisas completamente ao lado, mas isso tudo contribui, pelo menos para mim, contribui para que às vezes tem a ver com a maneira como se pensa sobre as coisas e não a coisa em si, estás a ver? E eu gosto muito de ver essa transição nas pessoas. Sim, e só tocar um pouco aí no que estavas a dizer, mesmo quando tens artistas que estão encalhados, é bom quando muitos deles conseguem ser honestos e dizer onde é que estão a sentir dificuldade. E por vezes isso é muito difícil a encontrar, porque lá está, há aqui o orgulho, é uma indústria bastante competitiva, e há também um pouco, por vezes, a ideia que toda a gente tem é que assim, então, deveria ter aquilo porque já tem, não sei, experiências noutras empresas ou X anos, percebes? E é complicado. E fazê-los entender e realmente abrir e dizer que estão em dificuldade e não há mal nenhum, não é? E qual é que é o problema de terem dificuldade? Não há mal nenhum, não é? Volto a dizer, todos nós, independentemente do nível de experiência ou número de anos que possamos ter numa área qualquer, todos nós temos os nossos pitfalls, e às vezes não tem necessariamente a ver com uma coisa que nós não saibamos, mas naquela altura, por motivos extra ou externos àquilo que nós estamos a fazer, pá, a coisa não está a sair, qual é que é o problema? Às vezes mais vale parar um dia, ficas um dia em casa e no dia seguinte já se calhar já corre tudo melhor, não é? Todos nós já tivemos isso, e às vezes o que basta é isso, pá, é tipo, está tudo bem, não há mal nenhum, não sabes isto, ou não está a sair, qual é o problema? Epá, não sei hoje, sai amanhã. Claro que ajudamos, se há que for uma coisa que a pessoa não saiba, estamos cá também para tentar ensinar, se for o caso disso, mas às vezes não é tanto ensinar, às vezes é só dizer está tudo bem, não é? Sim, ou às vezes vês que, lá está, se é algo que sai um pouco da tua esfera de conhecimento naquele momento, e conseguires identificar alguém na tua equipa que poderá apoiar essa pessoa, poderá dar aquela dica às vezes de 30 segundos, está a falar de coisas. E uma coisa importante que e agora falo um pouco de pessoalmente, é uma coisa que eu gostei de andar no floor, estar com os artistas e fazer aquele contacto direto, ir à secretária. Sem dúvida, sim. Que detestam, mas é bom tu estares e perceberes naquele momento se a coisa realmente está a andar, está com dificuldade, tens uma questão, ok, vamos ver a tua questão, posso-te ajudar? Pá, todo o prazer de ficar ali com a pessoa, tenho a resposta ali no momento, mas mantenho sempre aquela pessoa debaixo de olho e tentar arranjar, se não for eu, alguém na minha equipa que esteja mais livre. Claro que sim. E é também bastante interessante, porque tu acabas por aprender com os outros artistas. E sempre. Eu já aprendi, posso dizer, recentemente, tinha uma pessoa na minha equipa muito jovem na indústria, e exatamente se calhar por isso, tinha maneiras de ver um determinado problema de uma maneira mais fresca, diferente, e eu achei muito interessante, e não tem problemas em dizer que sim, olha, não me lembraria dessa maneira, sim senhor. Avança, é assim mesmo, e aprendemos, eu volto a dizer, nós aprendemos com toda a gente, não é? Em qualquer altura da nossa profissão, quanto mais não seja maneiras diferentes, isso é sempre aprendizagem, eu acho, e às vezes a gente tem aquela, volto a dizer no início da conversa, que muitas da gente assume que o supervisor ou um lead é aquele que sabe mais e tem que saber tudo na ponta da unha. Não é verdade, porque às vezes a pessoa pensa que vai fazer e que sabe, e aquilo naquela altura, naquele caso específico, não está a sair, e a pessoa ali naquele momento, naqueles 2 minutos que o artista está a perguntar, não tem a resposta, tem que pensar, às vezes se calhar são mais 5 minutos e a resposta sai, né? Claro que temos de estar muito bem oleados tecnicamente, mas isso não quer dizer que
um artista da nossa equipa pode ser muito melhor do que nós, e qual é que é o problema a nível técnico perante esta situação? E tens isso, claro, vais encontrar, lá está, pessoas talvez mais novas que acabaram de entrar claro na indústria, têm aquilo que está a dizer, outra visão, uma técnica nova, pronto, claro que o que for, vão-te ajudar e lá está, vais a aprender. E como líder ou por vezes supervisor, e lá está, por vezes acho que tem ou não esta divisão, o trabalho de lead por vezes nem vai estar muito na parte técnica, já, pelo menos falando por mim e de maneira como nós tentamos gerir as coisas um pouco na Cinesa, até é preparar bastante das ferramentas, de todas as pequenas coisas que tu vais vir a necessitar durante o projeto. Isso está já tudo praticamente falado e preparado, e depois é só tentar, lá está, manter a equipa sempre a trabalhar de maneira mais eficiente possível. Claro. E aí vem um bocadinho a parte técnica como lead ou supervisor, que é tentar arranjar para todas as necessidades de cada projeto. Há sempre coisas diferentes e coisas especificamente necessárias para aquele tipo de projeto, mas há coisas que já estão feitas, como estás a dizer, mas também nos cabe a nós ter sempre essa ideia de otimizar processos. Isso vem com a feitura de ferramentas ou com a feitura de técnicas ou conseguir arranjar sistemas que sejam facilmente multiplicáveis para diferentes situações e que se auto-arranjem perante essas diferentes situações. Isso também faz parte daquilo que é a nossa profissão, não é? O nosso amor. O nosso amor. Olha, vamos abrir agora aqui, se calhar, nos minutos que nos faltam, abrir aqui um bocadinho aqui ao chat. Temos aqui já, hoje o chat está a funcionar, estás a ver? Que é que está aqui? O áudio está a falhar, confirmo, diz o Igor, diz que é só do Bruno. Pronto. Malta, vão dando aí uma chega se o áudio está realmente a falhar ainda ou não. Já está bom, diz o Carlos Conceição. Epá, não é que este maluco está-me mesmo acordado. Este gajo também não bate bem. Ó Carlos, vai dormir. Tu tens uma família, Carlos, e uma mulher. Por enquanto, por este andar, não sei. Por este andar, não sei, meu. Bom, malta, isto já estamos mais ou menos com uma hora. Já vamos mais que uma hora. Não quero estender isto muito mais, mas se alguém tiver alguma pergunta em relação a este tema ou outro, que fale agora ou se cale para sempre, como se costuma dizer, pelo menos neste programa. Ok? Vamos lá aqui dar... não sei se daqui há algum tipo de perguntas, eu ainda não vi. Só malta aqui mandar umas larachas. Temos 11 pessoas a ver. Chegámos acho que foi ao mesmo número de pessoas da vez passada. Mas eu penso que desta vez temos um público mais alargado. O Carlos Conceição diz que eu tenho muitos comentários lá para cima. Epá, lá para cima já passaram. Posso ver. Deixa lá ver aqui se eu consigo ver aqui o que é que lá está para cima que ele está a falar. Só que o problema é que se eu andar aqui a mexer muito na internet, como disse há pouco, isto começa tudo a brecar e eu queria evitar um bocado disso. Deixa lá ver aqui. A ligação está mais ou menos. Opa! Ah é? Então olha, meus amigos, temos pena porque eu não vou passar isto a ninguém, ok? Deus, até logo, Deus. Não, estou a brincar. Epá, esta spreadsheet em si, posso pensar em partilhar ou não, mas eu acho, tal como as ferramentas, tools e não sei o quê, eu acho que o interesse não está tanto em partilhar uma coisa dessa já feita, eu acho que o interesse está em cada um, criar as suas próprias coisas, porque a minha maneira de ver as coisas não é necessariamente igual à maneira de outros verem a mesma situação. O que às vezes é interessante é
esta é a minha maneira. Epá, olha, boa ideia, ou não gosto desta ideia, mas gosto da outra. Epá, e cada um criar as suas próprias ferramentas, não é? Porque agora estar a usar uma coisa que já está feita, até porque numa spreadsheet, como toda a gente sabe, quem sabe um bocadinho de Excel, as fórmulas são muito complexas, ou podem ser muito complexas às vezes, e se alguma coisa falha, e posso já dizer que a minha folha muitas vezes falha, tem que rearranjar a fórmula, e se não foi a pessoa que a fez a fórmula, é muito mais difícil mudar, não é? Está aqui o Carlos Conceição. Desculpa lá, diz. Como estávamos a falar, nem sempre as spreadsheets são bastante úteis, obviamente, mas uma coisa que por vezes é uma coisa que ajuda bastante é quando tu tens uma visão física. Apelinho. Usas muitos destes. Merceeiro, como eu chamo merceeiro. E se meteres numa parede, começas a perceber a dimensão às vezes de certas entregas e como é que tu tão bem ou mal fazes ali. Quando tens uma parede realmente cheia e aquelas peças não se estão a mover para o lado em que tu realmente necessitas, que é para a entrega final, aí é que tu começas por ver se tens a equipa certa, onde é que algumas coisas estão a falhar, obviamente quando divides por semanas ou por objetivo de entrega, mas lá está, cada um tem um método como outro e às vezes, exato, e às vezes um método não substitui o outro, mas sim complementa, não é? Nós já tivemos... Seria uma loucura tu gerires um projeto com post-it, não é? Não, mas por exemplo, a questão do quadro, há muita gente que usa um quadro, não é? Em que vai distribuindo com miniaturas tipo post-it, vai distribuindo aquilo no calendário. É um método diferente, eu acho que é um método um bocado mais manual e acaba-se por perder um bocadinho mais tempo, até porque depois não conseguimos, na minha concepção das coisas, e obviamente que estou disponível para discutir este assunto numa outra altura, mas na minha concepção das coisas eu acho que se perde um bocado muito tempo e não se extrai aquilo que é mais importante, que é saber ou não se a equipa é suficiente ou não. Porque não é o número de shots que interessa, mas sim em quanto tempo é que o shot, em que altura é que o shot está no seu life cycle, digamos assim. Mas esta é a minha maneira, estou completamente disponível para estar errado em relação a isto ou para que cada pessoa tenha a sua maneira de ver as coisas e acho que essa é a riqueza também de trabalhar com outras pessoas, é exatamente trazer diferentes métodos à discussão. O Carlos está aqui a perguntar, a propósito da folha, se eu tenho alguma produção, não sei se ele perguntou ou se outra pessoa que perguntou, se tem alguém de produção a ajudar naquela minha folha que mostrei. Não. A única coisa que a produção ajuda, se for o caso disso, é confirmar-me assignments. Foi mesmo o Carlos que perguntou, está ele a dizer. Confirmar-me assignments, porque às tantas nós fizemos os assignments das pessoas já há muito tempo e entretanto provavelmente fizemos algum tipo de ajuste e a pessoa já não tem ideia se realmente foi aquilo ou não. Portanto, ajuda nesse aspecto, mas do resto aquilo é uma folha para mim, em primeiro lugar. Só começa a ser, os insights que aquela folha me dá, só começam a ser eventualmente comunicados se houver algum conflito em relação àquilo que é a produção. Se a produção disser, tens que fazer 50 omeletes com um ovo. Eu se calhar digo, com um ovo eu se calhar não consigo lá chegar, mas se me deres se calhar 50, se calhar se me deres 20 ovos, se calhar já consigo. Não, mas um ovo dá de certeza absoluta porque eu já fiz isto com um ovo. Assim, mas era um ovo de quê? De uma avestruz ou de um elefante, se fosse o caso de dar ovos? Ou como é que é isso? Vamos lá falar um bocado e ver realmente como é que é. Mas aquela folha é para mim, ou seja, depois de ter o número de shots e o número de sequências e estar tudo a par e passo, eu é que sei, porque se eu faço a atribuição dos assignments, qual é que é dentro daquilo que é o bid, e eles também me dão o bid, mas isso às vezes a produção não me ajuda, eu é que vou à spreadsheet ou do sistema de gestão que eles usam e extraio essa informação, mas a progressão sou eu que a faço, porque o resto é só faço uma vez, é copiar da folha deles, ou de um output que o sistema deles lhes dá, para a minha folha, e depois sou eu que vou dizendo, estamos a 20% neste, ou estamos a 30% naquele, ou agora este shot passa desta pessoa para aquela, e aquilo tudo se rearranja, e sou eu que faço isso, não é a produção. Mas depois eu já tive muitas pessoas da produção a dizer, essa folha, mas como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? Ou seja, a razão pela qual tenho aquela folha, e há muitas... agora parece que eu sempre a falar da folha e há aqui um patrocínio da Microsoft e quer vender a folha. Não quer vender nada a folha. Quer dizer, 1000 euros.
ok? Quem estiver interessado, depois manda-me um e-mail. Mas o que aquela folha me dá, eu acho que é a coisa que eu acho mais interessante, há muitas ferramentas aí. Nós temos o F-Track, temos o Shotgun, que é o mais usado. Que é o mais usado e que é o que eu mais odeio. Hands down, epá, odeio aquilo. O problema é que aquilo dá coisas muito específicas e que não é necessariamente aquilo que eu quero. Por exemplo, se eu quiser ver quantas pessoas é que eu preciso a cada 15 dias, aquilo não me dá. E a outra deu-me, como eu mostrei. Se eu quiser ver em tempo real, em relação às pessoas que eu tenho lá, se é realmente suficiente ou não, e se não for, quantas pessoas é que eu preciso extra, aquilo também não me dá. Pelo menos não me dá da forma como eu tenho. E a razão pela qual eu uso o Excel é para me dar essa flexibilidade de análise. Agora, eles têm as maneiras deles, epá, e são perfeitamente válidas, claro que sim, mas isto motiva a discussão. Mais coisas. E agora pergunta se tem alguma interação com o Shotgun, outra vez da folha. Olha o que é como fui meter. Não tem integração nenhuma com o Shotgun. A única integração que tem com o Shotgun é a extração do número de shots. Dos planos. Exato. Olha, quando eu me juntei à Cinesite, quando eu e o Bruno retomámos este contacto, havia necessidade de contratarmos pessoas de prep. E eu na altura tinha passado por Portugal vindo da Austrália e passei uns meses em Portugal, e nessa altura o Carlos Conceição convidou-me para ir lá dar aquilo que ele chamava, fazer parte do júri do curso final que ele montou lá na Odd School, e eu fui lá e entretanto eu perguntei-lhe, nessa altura depois de já estar em Londres, perguntei-lhe se ele conhecia, neste caso o Carlos Conceição, se conhecia alguém que pudesse indicar de prep, e ele indicou-me o Amar. E eu, entretanto, indiquei o Amar na Cinesite. O Amar teve uma coisa que eu já lhe disse que fez muito bem e que se calhar é um exemplo para quem esteja na mesma situação, que desembolsou uns trocos e apanhou um voo para vir aqui queria vir aqui à entrevista, saiu-lhe do bolso, era uma coisa que ele não tinha qualquer tipo de certeza se a coisa ia dar ou se não ia dar, mas mostrou cara, pelo menos a cara, penso eu, e veio aí. E ainda lhe tive que pagar a merda de um almoço, que ainda me está a dever, e enfim, eu nem devia estar a falar disto, mas enfim. Mas lá chegou, e a coisa correu bem, e ele está aqui desde essa altura. E portanto correu bem, não é? Portanto isto é um exemplo, eu acho um exemplo para outra malta esteja na mesma situação, que queira dar os primeiros passos. Às vezes tem que se investir um bocadinho, sem garantias, atenção, sem garantias. Mas, ele tem respondido bem e é um gajo que gosta e tem interesse, e portanto a progressão dele, daquilo que eu vi, e ele estava sentado mesmo atrás de mim, tem subido bastante. Para bem ou para mal. Para o bem ou para o mal, exato. Mas a progressão dele tem subido bastante, não necessariamente por mim, pelo contrário, eu acho que só lhe estava cada vez... Eu acho que contribuí, se calhar, para o baixamento da produtividade dele, sinceramente. Porque era muito chato com o gajo. E portanto, é um exemplo, apesar disto tudo que eu estou a dizer, acho que é um exemplo para outra malta que o Amar esteja é na mesma situação. Porque o Amar vem de um background bastante diferente, né, do que se calhar do que tu esperas de um artista normal de VFX. Malta, estamos com uma hora e meia de programa, já esticámos mais que aquilo que eu queria, mas enfim, já foi melhor e mais estruturado do que da outra vez. Sempre esticar. Espero, e o Bruno também espera com certeza, que tenham gostado. Isto é um bocadinho diferente, não falámos de técnica de nuke, não falámos de técnica de compositing ou de nada de VFX a nível técnico, mas sim outro tipo de técnica, e eu acho que às vezes também falta um bocadinho deste tipo de temas dentro daquilo que nós fazemos. E obrigado ao Bruno também. Bruno, és um querido por ter sugerido este tema. E se calhar vamos acabar a conversa agora e dizer um grande bem-aja a todos, e despedirmos com amizade. O que é que tu achas? Sim, um beijinho grande a todos. Já. Obrigado por esta... E ao povo brasileiro. O povo brasileiro é capaz de estar a ver, não? Pois é, está aqui alguns, sim. Estás a ver? O povo brasileiro. Malta, valeu aí, hein? Valeu. Até à próxima, pessoal. Tchau. Tchau a todos.